Olá pessoal, eu me chamo Ivo de Carvalho e vocês estão aqui no canal Perfumes que Cabem no Seu Bolso. O canal que é uma verdadeira referência quando o assunto é trazer perfume de baixo custo aqui no YouTube. E bem pessoal, só agora que eu percebi que a porta tá até aberta ali. Mas enfim, né? Vamos deixar assim mesmo, afinal de contas hoje esse vídeo é uma temática bem despojada, algo bem trivial, uma conversa mesmo, que eu espero que tenha esse contorno, né? Afinal de contas, meu povo, quando eu resolvi voltar aqui para o YouTube, né, para gravar vídeos, para conversar com vocês sobre perfumaria, resolvi fazer isso de um modo o mais espontâneo e banal possível, né? E não entendo a banalização como algo ruim, né, meu povo? Porque muitas vezes a banalização nada mais é do que o cotidiano, né? A banalização nada mais é do que você não querer inventar a roda, né? E você simplesmente manter-se, né, dentro de algo que te causa conforto, que te traz bem-estar, né? Agora mesmo, né, eu me sento aqui, né, diante dessa câmera, percebo inclusive que sequer, né, eu encostei a porta, a iluminação praticamente inexistente, né? Porque ainda não coloquei a cortina aqui de volta no quarto. Minha esposa achou por bem mantê-lo, né, sem a cortina por alguns dias, até que pelo menos meus pais cheguem. Justamente porque quando ele está com a cortina aqui no quarto, o quarto fica bastante escuro, né? Por mais que ela esteja aberta, o quarto mantém-se escuro. E ela queria dar uma arejada nesse quarto, aproveitando inclusive esses dias quentes que está se fazendo essa semana. Porque, meu povo, olhe que onde eu moro aqui, como eu já disse a vocês, é uma cidade serrana. Eu moro em Garanhuns, né, atualmente, interior do Pernambuco. Cidade, inclusive, do presidente Lula, né? Diga-se de passagem, gostem ou não, mas é de fato, né, a cidade onde ele nasceu. Na verdade, assim, né, uma curiosidade, afinal de contas somos seres pensantes e estamos em um canal, né, onde falamos também um pouco sobre elementos históricos. O presidente Lula, ele não nasceu aqui em Garanhuns, ele nasceu numa cidade que hoje é inclusive emancipada, é de fato um município. Ele nasceu em Caetés, que é uma cidade que fica aqui vizinho, né, cerca de 20 quilômetros, 30 quilômetros daqui, né, bem pertinho mesmo. Inclusive minha esposa, né, o primeiro lugar de lotação dela no concurso que fez com que nós nos mudássemos, né, de Juazeiro aqui para Garanhuns, foi Capoeiras, uma cidade que fica a cerca de 7 quilômetros de Caetés. Então, e ela rodava mais ou menos 35 quilômetros, então é isso mesmo, né, uns 20 e pouco, 30 quilômetros daqui. E hoje ela já está aqui em Garanhuns, né, ela já foi transferida, né, conseguiu uma transferência. Hoje trabalha aqui no Fórum de Garanhuns, mora, obviamente, né, o fórum vizinho praticamente aqui de casa, né, aquele apartamento da gente, e graças a Deus, né, já caminhando para uma estabilidade ainda maior, né, afinal de contas ela já está galgando degraus bem mais elevados dentro da sua carreira profissional enquanto servidora pública. Mas o intuito do vídeo, né, meu povo, é realmente bater um papo aqui com vocês. Recentemente eu soltei um vídeo aqui no canal que eu, de fato, ainda não consigo mensurar, né, como vai ser o alcance desse vídeo e nem como as pessoas irão reagir a ele, né? Peço desculpas também, pessoal, se vai aparecer algum som de fundo aí. Hoje aqui a avenida que passa aqui perto do condomínio está bastante movimentada e pode ser que escape alguma coisa mesmo com a janela fechada, e já peço desculpa a vocês. Mas, enfim, e também como a porta está aberta e as outras janelas de casa estão abertas também, afinal de contas está bastante quente, né? Pode ser que de fato escape aí algum som de fundo, mas hoje aquele vídeo realmente bate-papo. Bate-papo. Não que os outros vídeos de bate-papo também não fossem, mas esse é ainda mais, vamos dizer assim. Esse nós estamos ainda mais despojados, ainda mais displicentes. Hoje o assunto é realmente banal, né? Vamos dizer assim, aquela mesa de bar, né? A gente senta e simplesmente começa a conversar, e quando vê, de repente já está falando de astronomia, de cometa. Vai ser bem por aí hoje. Mas, como eu ia comentando com vocês, né, meu povo, recentemente soltei um vídeo aí também de bate-papo perfumado, mas esse com um certo viés, esse com um certo mote, o de falar sobre o custo da perfumaria, o valor dos perfumes, e principalmente o quanto esse valor, né, pode vir a onerar ou até mesmo endividar uma pessoa, né, meu povo? Pelos trajes hoje, inclusive, pelo que eu já deixei claro desde o começo, vocês podem ver que eu estou num dia, né, de produção
em casa, né? Seja porque hoje é quarta-feira, véspera do feriado, e realmente não tenho o que resolver no fórum, não tenho audiências hoje, né? Por isso a roupa um pouco mais à vontade. E o que eu tenho que fazer são algumas petições que eu inclusive já adiantei, né? Justamente para amanhã já estar com um dia bastante livre, tanto porque meu filho já não vai ter aula, como porque meus pais também irão chegar e eu pretendo, né, organizar algumas coisas para essa chegada deles. Mas enfim, né? Prosseguindo. Tô com essa camisa mais à vontade, inclusive essa bela camisa, né? A nova camisa da seleção portuguesa, que eu uso, né, como deferência, como referência à minha ascendência portuguesa, né? Afinal de contas, meu bisavô é português de fato, veio aqui para o Brasil muito jovem, aqui casou-se com a minha bisavó, né? E constituiu família, que até hoje estamos aqui. Mas isso ocorreu lá no Ceará, né? Entre as cidades de Sobral e Fortaleza. Isso são curiosidades, mas voltando ao tema, né, desse vídeo, na verdade, ao que eu acho, né, que pode gerar de confusão, enfim. O que diz respeito ao custo dos perfumes hoje em dia. Eu já deixei, né, no vídeo anterior de bate-papo uma reflexão sobre essa questão. E o que eu considero ser um valor ideal, né, para um perfume hoje em dia. É claro que a gente pode cometer uma ou outra extravagância e extrapolar esse teto, né? Desde que, obviamente, isso não venha a se tornar uma regra, principalmente se o teu orçamento mensal é um orçamento mensal um pouco mais reduzido ou um pouco mais apertado, né? Então, a meu ver, um perfume que custe mais do que R$300, ele já vai estar, né, impactando no orçamento da imensa maioria das famílias brasileiras. Por isso, no vídeo anterior, eu estipulei a vocês que a intenção desse canal seria a de trazer perfumes de no máximo esse valor. Com muita eventualidade, eu posso mencionar um perfume mais caro aqui. Mas a minha intenção vai ter, de fato, trazer perfumes que custem estourando os R$300. A bem da verdade, como eu disse lá também, a minha intenção é realmente trazer perfumes abaixo de 100 ou até R$100. Vocês não sabem como eu fico satisfeito aqui, pessoal, quando eu consigo trazer perfumes como aquele Lamborghini lá, de R$40. Quando eu consigo trazer perfumes como o Gentleman, né, 1920 Gentleman da Água de Cheiro, que custou incríveis R$45 por 90 ml de perfume. O Lamborghini pelo menos são 40 ml, mas mesmo assim é basicamente R$1 por ml. Não tem como um perfume com um frasco belíssimo, uma apresentação rica, né, e custou menos de R$50. Isso me deixa extremamente satisfeito, pessoal. Mas eu sei também que infelizmente isso são exceções à regra. A regra é que hoje até mesmo perfumes contratipos estão com valores bastante elevados, porque obviamente todo o custo de cadeia de produção, né, subiu muito desde lá da 19, e isso perpassa em qualquer segmento, qualquer setor, né? Setor automotivo, né? Setor industrial, setor do agro, né? Setor de produção, setor de serviços, que é a minha área, né? Tudo sofreu reajustes, né, de 2020 para cá, e a gente sabe que dificilmente os preços vão voltar à realidade que eles tinham antes dos anos 2000. Até porque a realidade de inflação no mundo ela mudou, né? Estão sendo revistos, inclusive, os conceitos de inflação hoje em dia. Justamente porque as regras antigas que colocavam, vamos dizer assim, a inflação em dia, elas não estão mais conseguindo, né, cobrir essa situação da inflação atual. Então isso faz com que diversos produtos, né, tenham seus preços alterados, para provavelmente nunca mais vermos aqueles produtos tendo os preços anteriores. Então é por isso que eu tenho também que ter noção, tenho que ter em mente, né, que eu não vou conseguir estar sempre trazendo perfumes com esses custos tão baixos. Por isso, o teto para mim seria realmente esses perfumes até R$300. Mas a minha intenção é trazer sempre perfumes abaixo disso. Quanto mais perfumes abaixo de R$100 eu conseguir trazer aqui para o canal, mais realizado eu vou ficar e mais grato eu vou ficar por estar conseguindo
cumprir com o objetivo do canal. Quando eu vejo nos comentários alguém pedindo um perfume mais caro, ou alguém pedindo para que eu comente sobre determinada marca, sobre determinada casa de perfumaria, né, sobre determinado tipo de perfume, eu acabo vendo que aquela pessoa ela talvez não tenha compreendido muito bem o conceito desse canal. Esse canal está aqui, meu povo, para trazer perfumes de baixo custo, dentro do meu viés interpretativo do que é o perfume de baixo custo e dentro da minha opinião sobre o que deve valer a pena para você investir ou não. Então lá naquele vídeo, que pode ser que se torne um vídeo polêmico, como já aconteceu com um vídeo anterior aqui do canal, quando eu falava sobre a perfumaria Contratipo nacional, inclusive eu acho que é um dos vídeos mais vistos aqui do canal, o vídeo ainda de 2018 ou 2019. Aquele vídeo lá, que repercutiu bastante, eu trazia um tema que eu sei que é polêmico, justamente para dizer o quão caro está, né? Às vezes a gente conseguir comprar alguns perfumes, e ainda mais perfumes contratipos, que deveriam, né, ser a nossa porta de entrada. Porque assim, se eu estou pagando num perfume contratipo um valor muitas vezes de um perfume importado de entrada, ou até mesmo de um perfume nacional, de uma prateleira mais alta, como por exemplo uma linha Essencial, uma linha Malbec, uma linha Zaad, linhas da Mahogany, né, eu já começo a não enxergar o custo-benefício tão interessante. E quando eu trago aqui para o canal marcas de perfumes contratipo alternativas, que ainda não tem o hype, que ainda não são famosas, eu vejo muita gente questionar a qualidade, a suposta qualidade dessas marcas. Ah, mas o perfume não adianta nada pagar R$30, R$40, R$50, né, em um perfume que não vai ter 10% de concentração de óleos essenciais. Pessoal, aí a gente sabe, né, que a concentração de óleo muitas vezes não é o que determina a performance de um perfume. Se fosse assim, qualquer perfume extrato ou eau de parfum teria uma performance superior ao do toilette. Isso não ocorre com muitos dos perfumes que eu tenho aqui. Inclusive, para dar um viés a vocês, perfumes como Dupe Homme e Silver Scent são eau de toilette, pessoal. E todo mundo sabe o quão bombástico esses perfumes são. Ao passo que perfumes como Zaad são eau de parfum. Qual é dos dois que fixa e projeta mais? Silver Scent ou Zaad? Dupe Homme ou Zaad? Tá vendo? Como às vezes vocês caem no conto do vigário, né? E muito mais. Convém dizer, pessoal, que quanto mais óleo, menos projeção o perfume vai ter. O que faz um perfume projetar, pessoal, é o álcool. Então, quanto mais óleo aquele perfume tiver, menos ele tende a projetar. Quanto mais fixador, né, aquele perfume tiver, menos ele vai projetar. Então, a grande balança nessa história, ela está justamente em trazer a harmonia entre a concentração de óleo e o nível de álcool, né, utilizado naquele perfume para a diluição da essência. Porque a elaboração hoje, a confecção hoje de um perfume nada mais é do que um processo de dissolver, né, o óleo essencial, que é hidrossolúvel, por isso a utilização do álcool e inclusive da água deionizada, né, hoje na fabricação dos perfumes. E claro, acrescentando, né, um tipo de fixador ou até mesmo mais de um, né. Tem casas de perfume que optam por usar, por exemplo, o Galax Solid, outras que optam por utilizar o Edione, né, como fixadores, e outras que gostam de misturar, usam, por exemplo, o ISO S Super misturado ao Galax Solid, ou o ISO S Super misturado ao Edione, que a molécula de ISO S Super, por si só, né, ela já tem um aroma fantástico, inclusive um aroma que remete ao cedro, na sua conotação natural. Sendo esse, inclusive, o aroma do perfume Molecule 01. Então, né, cada casa com a sua assinatura, né? E o que a gente tem que pontuar
é que muitas vezes não é a concentração de óleos quem define a performance de um perfume. Mais uma coisa também eu deixo claro a vocês. Não se deixem enganar. Os perfumes de cópia não têm menos do que 20% de óleo essencial. Isso não foi o Washington quem me disse. Até porque isso aí provavelmente é um segredo da fórmula dele. Cada perfumista tem a sua fórmula e utiliza ali a concentração, né, de óleo que ele acha ideal para que o perfume, inclusive, fique mais parecido com a sua referência. Ou que atinja uma performance até melhor do que a da tua referência. Hoje mesmo eu estou usando, né, o Green Aristoide da Casa Cópias, porque hoje está fazendo muito calor, mas eu também sei que eu não vou diretamente para a rua, justamente porque hoje, inclusive, eu estou de folga até mesmo do treino, hoje é o meu day off. Então, mesmo com esse calor, né, que lá fora tá aquela lua, né, eu estou usando o Green Aristoide para ficar em casa, para cumprir meus compromissos, minha agenda, né, de trabalho, inclusive, home office. E é um perfume que é extremamente confortável, pessoal. Que eu já passei há mais de 2 horas, 3 horas e o perfume está aqui. Estou sentindo ele com muita facilidade. É notável, né, que esse perfume não tem menos do que 20% de óleo essencial. Pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos e simplesmente ele faz uma diluição tão magnífica que o perfume aparenta ter mais. Mas esse conceito puro e simples da concentração do perfume não é o que delimita a performance, não é o que delimita a fixação ou a projeção de um perfume. Isso vai muito além, pessoal. Inclusive passa, né, pela qualidade da essência adquirida. Que é outra coisa também que o Washington cata, né, com uma maestria sublime. Porque se não fosse assim, os perfumes não teriam a qualidade que eles têm, também não se assimilariam tanto às suas referências. Agora também tudo isso em relação a cópias, né, a gente sabe que é porque ele faz, né, o Washington cria esses perfumes como se ele estivesse fazendo para ele. São bastante artesanais, né, a produção. Tanto é assim que muitas vezes estão faltando, né, nem todos do catálogo estão disponíveis, justamente porque eles não são feitos para ficar guardados, né, para ter grandes estoques. Eles são feitos realmente como alguém que faz uma pintura, né? Alguém que faz um trabalho manual, como eles realmente são feitos. É de fato um trabalho manual. Então quando alguém questiona, né, por exemplo, a qualidade de um perfume cópias, em detrimento a outras casas de perfumaria, né, eu diria a vocês, conheçam, antes de criticar. Aliás, vocês nunca me viram aqui criticando fervorosamente alguma marca. Eu jamais farei isso, pessoal. Primeiro porque eu tenho educação. Depois porque eu sei que aquilo ali é o trabalho de alguém. Aquilo ali muitas vezes é o investimento de uma vida de uma pessoa. E não nos convém, né, tentar derrubar ninguém. Mesmo que isso cause o maior dos engajamentos. Mesmo que isso cause a maior das viralizações. Vai contra os meus princípios éticos criticar por criticar. Eu posso até dizer, olha, achei melhor o perfume dessa marca do que o daquela. Ou faltou isso aqui naquele perfume daquela marca. Mas eu não vou chegar dizendo, marca tal não presta para nada. Porque aquilo ali, pessoal, é o esforço de um ser humano, muitas vezes o esforço de uma família toda. Muitas vezes a pessoa abriu mão do trabalho que ela tinha, né? E hoje se dedica àquilo ali. Muitas vezes aquilo ali é uma atividade que já está há gerações na família dela. E como qualquer área de produção, pessoal, toda casa de perfumaria, contratipo, nacional, importada, árabe, enfim, nicho, vai ter seus acertos e seus erros. Ninguém que produz perfume é unanimidade. Não existe uma casa de perfumaria, uma marca de perfumaria, um laboratório de perfumaria que vai acertar 100% em tudo, todo o tempo. Quantos perfumes de marca de design a gente disse que foi um perfume ruim? Um perfume meia boca? Um perfume medíocre? Um perfume que não chamou a atenção como deveria, ou mesmo que não atendeu à expectativa? Um perfume que ficou aquém do custo que ele tem. Avalie isso em empresas menores. Se as marcas design, né, sofrem com esse mal,
Imaginem as empresas menores. Não deve haver, meu povo, uma unanimidade de que só o contratipo da marca X presta. Só o contratipo da marca Y presta. Né? Não existe. Vão ter excelentes trabalhos em cada uma dessas casas. E a graça está em você descobrir qual delas tem a melhor referência para aquele perfume. É claro que aqui eu não vou praticar e nem estimular esse consumismo exacerbado. Né? De você sair comprando um contratipo de cada casa para saber se ele é o melhor em relação àquele perfume de referência. Se você tem esse desejo de sempre adquirir o melhor contratipo, o mais parecido com o original, o que tem a melhor performance, o conselho que eu te dou, em que peço também vá de encontro ao que eu penso, é compre decantes ou procure conhecer nas lojas físicas os perfumes de cada uma dessas marcas. Porque cada uma delas vai produzir um perfume diferente da outra. E em cada um desses perfumes, dentro de toda a sua singularidade, algum deles vai ser mais próximo ao perfume de referência. Pode ser que de repente aí eu vou falar de um perfume de cópias que eu sequer tenho aqui na coleção, né? Mas pode ser de repente que o Sauvage, né? Que no caso de cópias se apresenta na reprodução do Eau de Parfum, não é o tradicional, não é o Eau de Toilette, seja o contratipo mais perfeito do Sauvage que existe. E eu digo a vocês, eu não conheço. Estou falando isso como exemplo mesmo. Ou pode ser, né, que ele não seja tão bom assim, mas que o de outra casa seja melhor. Como também o contratipo, vamos dizer, do Blade Chanel, né, de uma casa seja simplesmente péssimo. Mas nem por isso o contratipo do Sauvage daquela casa vai ser horrível. Então não tirem por menos, pessoal. Não tirem por menos. Aproveitem oportunidades para conhecer. Eu fiz isso com cópias, eu fiz isso com VIP Touch. Eu fiz isso com os raros perfumes que eu conheci de In The Box, de Nuancielo, de Avellaneda. Né? Inclusive trouxe a resenha de uma Avellaneda recentemente aqui no canal. Agora, eu não vou e compro os perfumes diretamente lá no site deles, porque o custo, a meu ver, fica muito elevado. Como eu disse a vocês lá no outro vídeo, eu tenho um conceito, isso é meu, é intrínseco. É algo que ninguém vai me fazer mudar de opinião. Que o perfume contratipo deve custar no máximo R$120. E como eu sei que quando eu boto o perfume no carrinho e com o frete sempre vai ultrapassar esse valor, eu nunca comprei diretamente esses perfumes lá no site deles. Eu sempre comprei ou em desapegos, né, nos famosos grupos, né, do Facebook, ou mesmo naqueles achados da Shopee ou LX, ou no próprio brechó da Sog no Parfums, que foi onde eu comprei NAC, comprei alguns contratipos da Avellaneda. Lá, eventualmente, tem perfumes da In The Box, tem perfumes da Nuancielo, tem perfumes da Idem, né, de várias marcas de contratipo. E pode ser a tua oportunidade de comprar, né, um perfume dessas marcas, pagando muito menos do que você pagaria se comprasse no site. Então, é esse tipo de situação, pessoal, esse tipo de discernimento, esse tipo de filtro, que eu vou sempre procurar estar tentando trazer aqui para o canal. Eu não quero ver um inscrito meu se endividando para comprar perfume. Eu não quero ver um inscrito meu chegar para me dizer: eita, eu deixei de pagar determinada conta, ou então meu cartão de crédito estourou porque eu comprei um perfume. Não. A minha satisfação, ela tá quando alguém vem nos comentários do vídeo e diz: eita, a tua indicação ela foi assertiva. Eu deixei de gastar tanto com o perfume X para gastar 2 vezes menos com o perfume Y que tu indicou, que faz o mesmo efeito. A minha satisfação reside aí, pessoal. Então, né, esse foi mais um vídeo reflexivo, aproveitando inclusive esse momento, né, do ano, um momento mais reflexivo, um momento mais de introspecção, um momento que nós devemos enxergar mais, inclusive, onde estão os nossos defeitos, as nossas falhas, né, e principalmente nossos vícios, porque de repente isso pode se tornar um vício, sim, de estar sempre adquirido o vício do consumismo, né?
Então, meu povo, isso foi um vídeo, né, que eu espero que vocês tenham compreendido. Sempre que possível vou gravar vídeos assim, porque eu acho que é muito interessante também, além de conversarmos sobre o perfume propriamente dito, além de conversarmos sobre ocasiões de uso, performance, tops, trazermos tops aqui para o canal, é interessante que a gente também pontue situações da vida mesmo, do cotidiano, principalmente vinculadas ao uso dos perfumes. Então esse foi meu vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês gostem. Se gostaram, curtam, comentem e compartilhem. Eu me chamo Ivo de Carvalho, vou me despedindo de vocês e acredito que essa semana, como eu já tinha destacado, não vão ter vídeos diariamente. Mas eu vou procurar soltar pelo menos uns 4 vídeos, ou 3 ou 4 vídeos essa semana, tá certo, pessoal? Me chamo Ivo de Carvalho, vou me despedindo de vocês e tchau, tchau.